Graças a Deus, família morada eterna, família que vai morar no céu. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Eu, pastor Jefferson Jesus, venho trazer uma palavra abençoada para o seu coração. Nós estamos no estudo, né? Você que está acompanhado aí os últimos vídeos do canal. Nós estamos com um estudo escatológico sobre o fim dos tempos, né? O último vídeo falamos sobre o arrebatamento da igreja. E nesse vídeo vamos falar sobre as 7 festas judaicas e a relação delas com o fim do mundo, né? Com o fim dos tempos, a consumação do século, em nome de Jesus. Amém? Bom, se você está gostando, deixa o seu like, né? Curte aí o vídeo para que a plataforma YouTube entenda que você está gostando desses conteúdos e venha compartilhar, né, com mais pessoas. Você pode estar compartilhando aí com seus amigos, indicando em nome de Jesus e abençoando ele com essa palavra, né? Porque esse é o intuito, é levar as pessoas ao conhecimento da verdade, pois o Senhor Jesus está às portas. Questão de semanas para ele arrebatar a igreja. Então, vamos estar preparados aí em nome de Jesus. Vamos para a palavra, pessoal. Abre a sua Bíblia em Levítico. Aqui, ó. Tô com a minha Bíblia aqui no colo, tá? Tô gravando aqui no carro devido ao barulho. Então, aqui no carro fica melhor, né? Fica menos barulho, melhor dizendo. Vamos lá, gente. Vamos continuar nosso estudo aqui. Em nome de Jesus. Levítico capítulo 23, aonde Deus fala sobre a instituição das festas solenes, né? As festas do qual a convocação é solene, ou seja, no mundo inteiro onde tiver um israelita teria que estar lá, né? Tivesse um judeu, um hebreu, eles tinham que estar lá, se reunir. Viriam de todos os povos, todos os cantos, iriam estar lá em Israel. Nós vemos esse caso na época do Pentecoste, né? Que vamos falar aqui também, quando o Senhor Jesus foi levado aos céus, derramou o Espírito Santo depois, né, de 10 dias. Eles estavam reunidos ali no cenáculo. O que aconteceu? Os povos que estavam ali, porque era a festa do Pentecostes, os povos que estavam ali eram de todas as nações, né? É uma convocação solene, tem que estar lá, não tem desculpa, né? Porque eles obedecem a risca a palavra de Deus e é assim que tem que ser. Bom, vamos lá, gente, vamos lá para o vídeo ficar comprido, vamos lá. Levítico capítulo 23, versículo 1 diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor Deus que proclamarei serão santas convocações. Ó, é santa, tem que comparecer. São estas minhas festas. Aí ele vai falar do Shabat, a Páscoa. Nós vamos falar das 7 Páscoas, 7 festas. A Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa, ela se divide em 3 festas, na verdade, né? A Páscoa, ela é a crucificação de Cristo, os pães asmos, né? A crucificação do Cordeiro, a morte do Cordeiro, os pães asmos, né? A santificação e a primícia, né? Que, no caso aqui nas Escrituras, nós vamos ver aqui como a Páscoa com 2 festas. Então vai ser Páscoa e pães asmos, né? 2 festas. Primícia, Pentecoste, trombeta, expiação e tabernáculo. O significado dessas festas, por que Deus colocou essas festas como meio que obrigatórias? Eles tinham que comparecer, pronto e acabou. Serão santas ao Senhor. Porque assim, gente, ó, a Páscoa, como nós sabemos, todas essas 7 festas são alegorias de um calendário do Altíssimo. Você pode prestar atenção que o Altíssimo, ele tem estratégia, né? Ele tem sim o seu calendário sobre a Terra. A Terra também tem um tempo. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E uma coisa interessante que essas 7 festas, elas em si já apontam para o fim, né? E o mundo, ele está passando, né? Já passou por tantas transformações, e os dias atuais são o princípio das dores. O Senhor Jesus está às portas, é questão de semanas para ele arrebatar a igreja, né? Muita gente não está vivendo como as virgens nécias, né? Da parábola de Mateus 25, o
qual não estão levando muito a sério. Bom, vamos continuar aqui. O que é a Páscoa? Na Páscoa, Deus libertou, né, o povo hebreu, o povo judeu, da escravidão do Egito. E como é que ele fez isso, né? Nós já sabemos que na Páscoa Deus mandou toda a família pegar um cordeiro, macho de 1 ano, sem mancha e sem defeito, e se separaria o sangue daquele cordeiro, assaria o cordeiro e iriam comer antes do amanhecer. E naquela noite ia passar o anjo destruidor e ia levar, né, ia tirar a vida de todos os primogênitos do Egito. A casa que não tivesse a marca do sangue, que ele pediu para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, que aonde tivesse aquela marca, o anjo destruidor não ia passar, né? O destruidor não ia tocar no primogênito. Então, eles obedeceram, né? E nós sabemos que a Páscoa, ela significa libertação, né? A Páscoa é libertação. Foi na Páscoa que Deus libertou o povo dele das mãos de Faraó, do Egito. Uma coisa interessante, hein? A Páscoa tem um significado muito grande. Se você prestar atenção, foi na Páscoa que Deus libertou o povo do Egito. Foi na Páscoa que Jesus morreu na cruz e Deus libertou a humanidade do pecado. E possa ser que na Páscoa Deus vai libertar a igreja do Egito. Arrebatar a igreja e tirar do Egito, do poder de Faraó, Satanás, né? Então, olha só como é que é alegórico, é tudo simbólico, apontando para o fim. O início já apontando para o fim, né? Por isso que ele fala, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro. Então, ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então, é muito importante você acompanhar esta mensagem até o final, para que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente, em nome do Senhor. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então presta atenção. Então você viu que a Páscoa tem um significado muito grande nas profecias do fim. Vamos falar das festas. Então, a Páscoa e pães asmos, né? Você pode ler aí depois, a partir de Levítico capítulo 23, versículo 9, onde diz assim, ó, versículo 4, diz assim, ó, são estas festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, no 14 do mês, ou seja, no 14 do primeiro mês, no dia 14 do primeiro mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor Deus. Olha só. E aos 15 dias deste mês, ou seja, no dia seguinte, é a festa dos pães asmos, né? O pão sem fermento, a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis os pães asmos. Olha que coisa interessante, Foi isso que aconteceu na crucificação, na época de Jesus. Era a Páscoa, Jesus foi o cordeiro da Páscoa, né? A redenção, né? Jesus, o cordeiro era simbólico, né? Quando libertou o povo do Egito, simbolizando o Egito, o mundo, Faraó, Satanás, né? O pecado. E Jesus Cristo, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, liberta o povo do Egito, do mundo e do poder de Faraó, Satanás. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E então, não tem mais domínio, né? O Faraó já não tem mais domínio sobre aquela vida. Ou seja, Satanás já não tem mais domínio. O Faraó é uma alegoria do diabo, né? Uma alegoria de Satanás aí perseguindo o povo de Deus. E Deus libertou o povo dele. Então vamos lá, gente, é muito profundo. Estamos falando mais da Páscoa aqui, né? Mas eu vou resumir. Então, o que aconteceu? Quando Jesus estava na cruz, né? Era Páscoa. E no dia seguinte, era 14 do primeiro mês, né? 14 de Nissan. Então, o que acontece? No dia seguinte, era o dia 15, era o dia do pães asmos, o dia da santificação. Então não podia ficar os corpos na cruz. Então o que eles faziam? Por volta das 3 da tarde, a hora nona, o Senhor Jesus, ele rendeu o Espírito, né? Entregou o Espírito na mão do Senhor, porque a morte não tem domínio sobre a vida dele, não adianta. Ele é o dono da vida, ele é a própria vida, então ele teve que render o Espírito, né? Tanto que ele fala lá em João capítulo 10 que ninguém tirou a vida dele, ele deu de livre e espontânea vontade. Ele tem poder, ele falou, eu tenho poder para dar e tomar de volta, foi o que ele fez.
mas tinha que ser consumado, tinha que ser cumprido a palavra de Deus, né? Então ele rendeu o Espírito, e os dois, os ladrões que estavam, um à direita e outro à esquerda, estavam vivos. Então a palavra diz que eles quebraram os joelhos dele para eles morrerem mais rápido. E antes do anoitecer, o crepúsculo da tarde, antes do anoitecer, eles não podiam estar ali. Então eles foram lá e terminaram de matar eles, né? E para conferir aonde diz a palavra que eles enfiaram uma lança, né? Transpassaram o Senhor com uma lança e saiu água, né? Do corpo dele, porque o sangue dele já foi derramado por toda a cidade, tanto que ele foi espancado pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades, não é verdade? Então, olha que coisa interessante, gente. Você está conseguindo compreender aí? Olha que maravilha que é a palavra de Deus. Então, eles precisavam tirar o corpo do Senhor Jesus. No dia seguinte seria o quê? O dia dos pães asmos, a Santa Convocação. Inclusive, nesse dia caiu o grande sábado. Além do sétimo dia, existia o grande sábado, o dia solene, que aí depois você pode estudar isso aí que eu não vou falar aqui, que é onde hoje a religião confunde que é o sétimo dia. Não é o sétimo dia, né? Mas isso aí depois nós vamos estar falando em outro vídeo, em nome de Jesus. Bom, passando a Páscoa, veio o quê? A primícia. Então o Senhor Jesus, ele foi crucificado na Páscoa, né? E diz as Escrituras que na festa dos pães asmos ele ficou 3 dias, 3 noites no seio da terra. E no seio da terra, logicamente, que ele foi até o seio de Abraão, né? E aonde ele pregou para os espíritos. Nós sabemos que esses espíritos eram os que estavam no seio de Abraão, porque antes de Jesus ninguém foi para o paraíso, né? Tanto que ele fala na passagem do rico e o Lázaro que havia um abismo que separava o inferno do seio de Abraão, não é verdade? E depois disso, o Senhor Jesus levou eles para um lugar celestial, aonde chama paraíso, que é um lugar de espera, aguardando, né, também aí o arrebatamento da igreja, né? O dia do arrebatamento, as bodas do Cordeiro, né? Aguardando as bodas do Cordeiro. E quem morreu sem Jesus é para um lugar chamado inferno, que também é um lugar de espera, aguardando o juízo final. Então, vamos lá. Depois vamos falar mais sobre o que é o céu e o inferno. Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos continuar aqui. Então, a primícia, o que é a primícia? Então, Jesus, ele morreu na Páscoa. Na festa da santificação, santificou, né? Ali, em seu sangue, sua morte e ressurreição, ele santificou ali aqueles que tinham morrido antes dele, né? Ele teve que levar a verdade, ele pregou para os espíritos. E no primeiro dia da semana, logo no comecinho do dia, ele ressuscitou, sendo a primícia dentre os homens, sendo o primeiro, o mortal, morrer e ressuscitar no corpo de glória. Então ele é a primícia. Depois disso nós sabemos que nós que morremos com Cristo, veja no último vídeo aí, na parte 5, onde falo sobre o arrebatamento, que todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós seremos ressuscitados num corpo de glória. E se tivermos vivos no dia do arrebatamento, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Depois você acompanha o último vídeo, tá bom? Em nome de Jesus. Então, continuando aqui. Então, aprendemos já aqui, ó. Já se cumpriu na história. A partir da morte de Cristo, se cumpriu a Páscoa, se cumpriu o que era alegórico, o que era símbolo no Antigo Testamento, agora no Novo está tudo sendo literal. O Cordeiro foi para a cruz, Jesus. A Páscoa, a libertação. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então está tudo acontecendo. Tudo acontecendo. Olha que coisa interessante. E aí, depois da primícia, diz a palavra aqui, ó. Vou ler para você aqui. Vem a festa do Pentecostes. Diz assim, ó. Versículo 15. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado. Contarei 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Ou seja, a festa do Pentecoste, ela acontece 50 dias depois da primícia. Por isso que Jesus ressuscitou na primícia, ficou 40 dias ainda na terra pregando, muitos viram ele,
Depois veio a ascensão dele, ele subiu aos céus, uma nuvem o cobriu aos olhos de todos os discípulos, né? E pediu para eles, deu a ordem, lá Atos capítulo 1 ele fala, deu a ordem para eles ficassem ali, né? Até que do alto foram revestidos de poder. E Jesus falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, Samaria, Judéia até os confins da terra. E eles obedeceram, eles estavam no cenáculo orando, e veio um vento impetuoso, né, que foram tomados todos ali, batizados com o Espírito Santo, foram todos cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, que nós sabemos que isso aí é o quê? O Pentecoste, nós conhecemos como o Pentecoste. A festa do Pentecoste e a descida do Espírito Santo já estava profetizado nas 7 festas do Senhor. Então, dentro da linha do tempo que nós estamos vendo aqui, já se cumpriu a festa do Pentecostes. E depois da festa do Pentecostes, qual que vem? Vem a festa das trombetas. E a festa das trombetas, ela significa o quê? A Bíblia fala que quando o Moisés, para dar início à festa das trombetas, ele tinha que ter certeza que era lua cheia, né? Então, ele estava lá, estava tudo nublado. Então, ele colocava pessoas para uma distância com a trombeta, né, o chofar, e eles iam com o chofar, né, o que é o chifre do carneiro, né, e ali eles tomavam distância, até alguém ver o céu limpo e ver a lua. Se tivesse cheio, ele tocava o chofar, ia tocando, por isso que são as 7 trombetas, né, e aí eles iam tocando, até chegar, aí começava, dava início às festas da trombeta. E a Bíblia fala que não é só da última trombeta, a igreja vai ser o quê? Arrebatada. Então você vê que está tudo sincronizado, nosso Deus ele é perfeito. Então, essas 7 festas nada mais são do que um relógio de Deus para o fim. Só que tem uma coisa interessante, pessoal. Nós sabemos que por volta, você pode acompanhar os vídeos aí anteriores, que por volta do ano 70, Israel foi destruído. Então, esse relógio foi parado. Por quê, pastor? Para vir o tempo dos gentios, para que a graça e a misericórdia alcançasse os povos estranhos, que não são judeus, que somos nós. E hoje nós estamos vivendo essa graça, né? Só que a graça está acabando, o tempo da graça está acabando, a porta da graça vai se fechar no arrebatamento, e eu te digo sem medo de errar, é questão de semanas para o Senhor arrebatar a igreja. Você precisa se preparar, você precisa vigiar, se consagrar, jejuar, se separar do mundo, para que você venha subir no arrebatamento. Eu sei que muitos não irão acreditar, muitos irão caçoar, mas isso foi também com Noé, quando ele falou da arca e do fim do mundo. E Jesus falou que seria como na arca de Noé. Muitos não irão acreditar, né? Até que vai vir o dilúvio, né? No caso vai vir o arrebatamento, vai levar as pessoas, e quem vai ver? Só depois que acontecer. Então, vocês estão de pré-aviso, estão pré-avisados, tem que se preparar em nome de Jesus. Então vamos lá. Então quer dizer que a festa das trombetas ainda não se cumpriu? Não. Está prestes a se cumprir? Sim. Depois de quase 2000 anos, por volta de 1948, nós sabemos que Israel voltou a ser uma nação. Tá no vídeo aí da última geração, depois você vê lá. E no vídeo é a figueira, né? A figueira. Você vai ver lá. E nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o princípio das dores. É preciso se preparar para o arrebatamento da igreja. Então, o que vai acontecer? Israel voltou a ser uma nação. Então está para acontecer a festa das trombetas. E as festas das trombetas, elas, quando acontecer o cumprimento dessa festa no mundo espiritual, vai ser o arrebatamento da igreja. Mas pastor, por que ainda não aconteceu essa festa? Porque para acontecer, conforme as escrituras, tem que haver o templo de Israel. Jerusalém vai voltar a ser a capital de Israel. Israel tem que estar totalmente do jeitinho onde parou no templo. E eles estão construindo, está tudo pronto, só falta o 3º templo. Somos sacerdotes, tudo igual como estava na época de Cristo. E quando isso acontecer, nós sabemos que vai vir a festa das trombetas. A igreja vai ser arrebatada, o iníquo vai reinar, né? O iníquo vai reinar.
E quando o iníquo reinar, depois o Senhor Jesus vai aniquilar com o sopro de sua boca a manifestação da sua vinda, em nome de Jesus. Você pode ver tudo isso no vídeo, o arrebatamento da igreja, né? No nosso estudo aí escatológico, tá bom? Continuando, depois das festas das trombetas, qual é a próxima festa? Expiação. No versículo 26, Levítico 23, 26 diz assim, ó: o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Ou seja, essa festa da expiação hoje é conhecida como Yom Kippur. Os judeus, eles jejuam 24 horas, né, sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem escovar dente, jejum total do Yom Kippur, se afligindo, pedindo perdão, porque eles acreditam que o Senhor vai visitar, né, ali a terra. E eles procuram fazer boas obras, doações, eles dão doações contidas em dinheiro para instituições, ajuda muito aqueles que precisam e aqueles que não pedem, né? Eles procuram ajudar aqueles que não pedem. E estão ajudando nessa época. Por quê? Porque eles acreditam que se eles plantar, eles irão colher e Deus vai retribuir muito mais aquilo que eles estão fazendo naquele ano. O ano que vem será um ano de próspero, um ano novo, um ano abençoado, porque nesse dia eles comemoram a virada de ano, né? Virada de ano para eles na expiação. Então, o que é a expiação no mundo espiritual? É o juízo de Deus. É o juízo de Deus. E eles sabem disso, né? Eles sabem disso. Só que eles, como judeus ortodoxos que ainda não, a maioria, né? Ainda não receberam Jesus, ainda não reconheceram e receberam Jesus como Messias, então o próprio Deus diz, o próprio Senhor Jesus fala lá em João 5 que vai deixar que ele seja entregue à mentira. O filho da perdição vai vir ao mundo, né? O filho do diabo vai vir ao mundo e vai enganar, que é o anticristo, vai enganar a muitos aí, os judeus, né? Até que eles reconheçam que Jesus é o Senhor. Então, aqui na festa da expiação, o que vai acontecer? Será o juízo de Deus, será a ira de Deus sobre o mundo, será a grande tribulação. Será a grande tribulação, onde Deus vai trazer o seu juízo sobre a terra, aonde Deus vai tratar com quem? Com Israel, aquele que os transpassaram o verão novamente. E quando eles verem Jesus vindo com grande glória, depois da grande tribulação, ali no finalzinho da grande tribulação, eles vão realmente confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aonde está escrito aquela palavra: toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Pastor, e a sétima festa? A sétima festa é a festa do tabernáculo. O que é a festa do tabernáculo? É Deus habitando com o homem, simboliza o milênio. É o milênio. Porque depois da grande tribulação, Jesus vai reinar 1000 anos, né, aqui na terra com os salvos, né, em nome de Jesus. Amém? É o milênio. Deus habitando com os homens. Tabernáculo. Então, as 7 festas nada mais é que um calendário profético do fim dos tempos, que deu início na crucificação de Cristo, né? E que era simbólico no Antigo Testamento. Então, tá tudo se cumprindo, pessoal. Vamos se preparar porque as trombetas tá perto de tocar e a igreja ser arrebatada em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos parar por aqui. Até o nosso próximo vídeo, próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus. E que eu espero que vocês estejam gostando aí desse estudo escatológico e que você venha ter o Espírito Santo venha te abrir o entendimento que nós estamos no fim mesmo, nós estamos aí vivendo o pré-arrebatamento da igreja. Tem que estar preparado aí, se preparar em nome de Jesus, tá bom? Bom, se inscreva no canal, indique para os amigos, compartilhe. Em nome de Jesus, tem muita coisa boa aí, muitas mensagens que virão aí em nome de Jesus. Nem entramos no Apocalipse ainda, hein? Ainda nem entramos no Apocalipse. Vamos estudar o Apocalipse também em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.